Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem coincidência, para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino. Então, se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus tem algo para palestrar no teu coração. E você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheio da glória e cheio da graça do Senhor. Amém? Eu já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar que o Senhor vai te levantar no nome de Jesus. Sabe quando a gente está triste, caído, sabe? Perdeu as forças, não tem mais vontade para nada. Então eu profetizo que o Senhor, no nome de Jesus, vai te levantar. Amém, meu querido e minha querida? Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Eu já quero estar te convidando para estar orando. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavras, atos, pensamento. Perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, o primeiro lugar que é todo seu e de mais ninguém. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Repreende a fúria do adversário, pai, do migrador, do cortador, do ceifador, do gafanhoto, do pulgão, do olho grande, da inveja. Aonde tiver uma fúria do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa, Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, Senhor. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Se tiver alguém com depressão, com opressão no nosso meio, tristeza profunda, tristeza da alma, Senhor, tu levanta. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawai, para honra e glória do Senhor Jesus. Não é inscrito não? Corra aqui, se inscreva aqui embaixo, no nome de Jesus, ativa o sininho, que tem mensagens diárias de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu tô um pouco atacada da minha alergia, gente. Então, se eu tossir, se eu espirrar, se eu parar para beber água, no nome de Jesus, já te peço perdão no nome de Jesus, tá? Deixe seu likezinho, que é muito importante. Toda vez que você deixa seu like, é você falando pro YouTube que é um vídeo com conteúdo. E o YouTube passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então, vem comigo no nome de Jesus. Amém? Quinta-feira agora, hoje é terça, né? Quinta-feira tem culto da vitória. E você é o nosso convidado para o culto da vitória, então venha, porque vai ser bênção, vai ser céu aberto no nome de Jesus aqui nesse lugar. Então vem comigo, porque vai ser forte o agir de Deus no nome de Jesus. Eu já quero, meu querido e minha querida, já te pedir para você deixar o seu likezinho, acho que eu já falei, né? Deixe seu likezinho no nome de Jesus. Já quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 14, no nome de Jesus, que diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Órfão beijou a sua sogra, porém Ruth apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Voltou. Volte tu também com a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: Não insista para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde tu pousares, eu pousarei. Aí pousarei, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus.
onde quer que morrereis, morrereis, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. Peraí, gente. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Eu tô sem óculos, tá, gente? Vendo ela, pois, que tudo estava resolvido para ir com ela, parou de falar isto. Assim, pois, foram-se ambas até chegar a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: Não me chame mais de Noemi, chame de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Amém? Até aqui no nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que aqui a fome chega em Belém. E quando a fome chega em Belém, Noemi, o seu marido, mais os seus 2 filhos vão para Moabe. E eles ficam cerca de 10 anos lá, mas nesses 10 anos ela perde o marido dela, ela perde os 2 filhos dela e fica com as 2 noras. Só que ela fica sabendo que que Deus havia visitado Belém. E Belém significa casa do pão. Então ela pensa em voltar e ela resolve voltar. Só que ela dispensa as 2 noras, porque naquela época, né, as noras tinham que acompanhar, porque se ela tivesse outro filho, né, elas tinham que esperar crescer para casar com aquele filho para dar como herdeiro. E Noemi já tinha uma certa idade, então Noemi, se você ler o texto todo, Noemi já fala: eu já sou velha, não tem como eu dar filhos para que casem com você, muito mais até eles crescerem, né? Então a palavra diz que ela dispensa as 2, só que órfão vai, tá? Órfão aceita voltar para a cidade, voltar para os seus deuses, mas Ruth não, Ruth vai com ela. E eu quero ressaltar aqui a tristeza de Noemi, entendeu? Noemi, quando dispensa essas 2, Noemi dispensa as 2 chorando muito, sendo que Ruth não vai embora. A palavra diz que quando Ruth segue com ela e as 2 entram juntas em Belém, todas as mulheres de Belém reconhecem Noemi e fica, né, com dó, fica, eu não gosto de usar a palavra pena, mas foram isso que elas sentiram de Noemi, porque Noemi saiu com tudo da cidade e agora volta sem nada. Ela saiu com marido e 2 filhos e agora voltava com uma nora, sem marido e sem filhos. E naquela época as mulheres não trabalhavam, então elas eram sustentadas pelos maridos, e se os maridos morressem, elas eram sustentadas pelos filhos. E a palavra diz que ela estava tão amargurada da vida, que quando aquelas mulheres chamam ela de Noemi, ela corrige aquelas mulheres e fala assim: olha, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque com a amargura de alma eu me encontro, porque eu saí daqui com tudo e agora volto sem nada. Meu querido e minha querida, eu aprendo uma grande lição aqui com essa passagem. Às vezes na nossa vida, a gente entra em alguma história com tudo e saímos dessa história sem nada. E aqui a amargura da alma dessa mulher, né? Porque ela havia perdido marido, havia perdido filho, ela não tinha mais nada, ela tinha uma nora que resolveu acompanhar ela, entendeu? Mas os filhos dela mesmo de sangue, ela não tinha mais. Então ela tinha amargura de alma. E hoje eu quero falar sobre amargura de alma. Quando a gente perde alguém, sabe? E a gente fica como Noemi, que a gente não se acha mais felizarda para qualquer situação. Noemi não se achava mais felizarda para qualquer situação. Ela não achava que Deus, no meio da perda, iria fazer coisa boa acontecer. Sabe, eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que não cai uma folha da árvore se assim Deus não permitir. Tudo é uma permissão de Deus. Foi permissão de Deus Noemi perdeu o marido. Foi.
Foi permissão de Deus, Noemi perdeu os 2 filhos? Foi, porque o Senhor também recolhe gente na face da terra, e a gente tem que aprender a aceitar quando o Senhor recolhe um dos nossos, entendeu? Mas aqui ela ainda estava no luto, aqui ela ainda estava na dor, aqui ela ainda chorava pela perda dela. Talvez, meu querido e minha querida, você esteja no luto. Talvez você esteja chorando pela sua perda. Ah, pastora, mas foi muito recente. Ah, pastora, já tem 1 ano, já tem 2 anos, já tem alguns meses, eu não consigo esquecer. E você está como Mara. Sabe por que perdão, você está como Noemi, que fala que agora ela não é mais Noemi, que podem chamar ela de Mara. Por quê? Por que ela fala Mara? Mara significa amargura. Por quê? Porque quando o povo hebreu saiu do Egito e eles encontram um oásis e correm até o oásis, né? E chegam lá, o oásis era amargo, então eles chamam aquele oásis de Mara pela amargura. Então era essa referência que o Noemi estava fazendo. Noemi estava falando que a vida dela era só amargura, a vida dela era só dor. Talvez você chegou hoje diante desse vídeo com uma vida cheia de amargura, uma vida cheia de dor por conta de uma perda, por conta de alguém que foi embora, por conta de alguém que você sepultou. Você está entendendo? Tem uma amargura de alma, tem algo que está faltando dentro de você. E de Noemi estava faltando 3. Não foi foi um marido e 2 filhos. Gente, uma coisa é perder marido, outra coisa é perder filho, né? Eu nunca perdi, graças a Deus, mas eu creio nas mãezinhas que já perderam, que falam comigo. É uma dor tremenda, você é dilacerada na alma. Me faz lembrar de Rispa, que os filhos estavam crucificados e ela ficou praticamente quase 6 meses ali espantando os bichos para não comer os filhos dela, que estavam já mortos na cruz, mas ela não abandonou os corpos, porque mãe é assim, entendeu? Mãe, o filho pode ser o pior filho que for, sabe? Mas é nosso filho. Entendeu? Então, aqui ela estava vivendo luto, ela estava vivendo a perca. Talvez você esteja como Noemi, vivendo luto, vivendo a perca. Talvez você fale assim, ó, não me chame mais de Isabel, de Maria, de Cláudia, de Fernanda. Me chama de Mara, porque a minha vida é uma amargura. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que lá atrás Ele transformou as águas de mar em água doce. O Senhor vai transformar a tua tristeza em alegria, porque foi assim que Deus fez com Noemi. Perdão. Deus transformou a tristeza de Noemi em alegria. A palavra diz que voltam as 2. E Ruth, que voltou com ela, a nora, fala que vai catar espigas de milho. Só que Ruth vai catar espiga de milho lá nas terras de Boaz. E quem era os Boaz? Boaz era parente de Abimeleque, era parente do marido de Noemi. E mesmo no meio da perda, mesmo no meio da dor, ela consegue raciocinar. Entendeu? Porque na cabeça dela, quando ela chega em Belém, ela não ia ter mais geração. Isso na cabeça dela, o nome dela ia morrer com ela, mas lá no mundo espiritual estava tudo pronto. Às vezes você está achando que está tudo perdido aí com você, mas no mundo espiritual está tudo pronto. Olha o que Deus fez com Noemi. Ruth vai lá, pega as espigas de milho, Boaz olha para ela, se apaixona por ela, ela também se interessa por Boaz. Noemi instrui Ruth de como ela deve se chegar perto para Boaz remir ela, casar com ela, você tá entendendo? E dar um filho para ela. E esse filho seria o neto de Noemi, porque iria remir ela. Lembra que eu falei que um parente tinha que casar? Falei isso lá no começo da pregação. Então, no meio da dor, sabe, que a gente passa, das circunstâncias da vida que a gente passa, sempre tem um planejamento de Deus.
No meio da tua dor aí, que você tá achando que não vai ter mais jeito, que não tem mais solução. A pastora morreu, pastora, eu sepultei o meu marido, pastora, eu não sei mais o que fazer. Deus vai preparar uma outra pessoa para você. Ai, pastora, como você pode dizer isso? Sim, estou dizendo, Deus vai preparar uma outra pessoa para você. Porque você não vai ser chamada de Mara, sabe, de amarga, com a vida amarga a vida inteira. Deus reconstrói vida, Deus reconstruiu a vida de Noemi, dando a ela um neto, reconstruiu a vida de Ruth, dando a ela um marido, e deu um marido de posse. Entendeu? E Jesus é da linhagem de Ruth, porque é da linhagem de Boaz, do homem que se casa com ela. Então não era só restaurar, era honra. Então, isso tudo que você está passando é um aprendizado. Isso tudo que aconteceu com você é um aprendizado que Deus está te, tipo assim, forjando o teu fardamento, forjando o teu casco, sabe? Para você ficar mais rígida, para você aguentar mais as coisas da vida. Não é para a gente se trancar no quarto diante da tristeza, diante de uma perca e não querer mais levantar, não querer mais comer. A palavra de Deus diz que os mortos cuidam dos mortos. Então é com ele quando morre. Entendeu? Só que a gente tem que cuidar da gente, tá? Então eu não sei quem você perdeu, quem partiu esse ano, ano passado, há uns meses atrás ou uns anos atrás. O ano de 2025 é ano de reconstrução. O ano de 2025 é um ano de coisa nova para você, para sua casa e para sua família, porque Deus reconstruiu duas vidas aqui, a de Noemi e a de Ruth. Então Deus é poderoso para reconstruir, para trazer de volta quem foi embora. Você está entendendo? Para trazer uma pessoa nova para você, se já desceu à sepultura, o que estava com você. Você está entendendo? É tempo de reconstrução, é tempo de você dar chance a você. Porque se você ficar nesse quarto, se você ficar em depressão e opressão, Satanás vai aproveitar-se de você e vai começar, ó, trabalhar no seu ouvido, dizer que você não vai ser mais feliz, que o tempo da felicidade passou. Não, eu quero te apresentar um Deus de reconstrução. Ele reconstrói vida, tá? Ele reconstrói vida financeira, ele reconstrói vida familiar, ele reconstrói casamento, ele reconstrói saúde. O nosso Deus é um arquiteto, gente, porque ele é especialista em reconstruir. Aqui ele reconstruiu toda a vida de Noemi. Eu fico imaginando Noemi agora com um neto e com um descendente. Você está entendendo que não era só, o Boaz não deu só um neto, deu um descendente. Entendeu? Então, talvez você esteja achando, porque fulano de tal desceu à sepultura, que a sua vida acabou, mas Deus me trouxe aqui para falar que não acabou. Para você não acabou. Você tá viva, você tá vivo. É tempo de reconstrução, é tempo de reconstruir, é tempo de levantar a cabeça, é tempo de sair da dor, é tempo de sair do luto. Noemi entendeu o tempo dela de sair do luto, porque foi ela que instruiu a Ruth para casar-se com Boaz. Então significa que no meio da dor ela parou para raciocinar. Então, em meio a dores, pare para raciocinar. Em meio à perca, pare para raciocinar. O Senhor não quer perdão, você triste, você cabisbaixo, você desolado, você isolada, isolado. Ah, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, quero ficar aqui trancado no meu quarto no escuro. Não, 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 não. Deus não quer isso para você. Deus quer reconstrução. Deus quer que você caminhe, Deus quer que você avance, Deus quer que você supere a sua dor. E como eu gosto de trabalhar com profeta, e aqui no nosso meio tem profeta, você que teve uma perca em qualquer área da sua vida,
Você vai profetizar comigo. Então você vai falar assim: o Senhor vai reconstruir tudo que eu perdi. O Senhor vai reconstruir tudo que eu perdi. O Senhor vai reconstruir tudo que eu perdi, porque Deus vai reconstruir tudo que você perdeu. Sabe? Vida nova, é virada de página e a gente tem que se permitir Deus fazer assim, ó, virar a folha. Às vezes a gente está tão acostumado com aquela folha e a folha às vezes traz lembrança, a lembrança bate na porta, entendeu? Mas a gente entende que foi um rio que passou e a água já foi embora. Passou, você viveu aquele momento, foi maravilhoso, foi, mas passou. Então, Deus me trouxe aqui para dizer que neste dia Ele está reconstruindo vida de mulheres aqui. Que neste dia Ele está reconstruindo vida de homens aqui. Se prepara para ser surpreendida com o agir de Deus. No nome de Jesus, Deus vai te surpreender. Você achava que era bom com fulano? Querida, se prepara para viver o melhor com ciclano. Você achava que aquele que desceu à sepultura foi o melhor? Que Deus não vai colocar um melhor ainda na sua vida? Não, você é menina, menino dos olhos de Deus. Deus vai reconstruir e não só reconstruir, vai te dar alguém segundo o coração dele. Vai te dar o que há de melhor na face da terra, sabe? Então se prepara, porque é ano de reconstrução. É ano que Deus vai reconstruir saúde, vida sentimental, vida familiar, vida financeira. É ano de reconstrução. Então, mas para Deus reconstruir, Noemi entendeu que ela tinha que parar de chorar. Noemi entendeu que o tempo de chorar havia cessado. O tempo do luto havia cessado. Então, saia do tempo do luto no nome de Jesus. Levante a tua cabeça no nome de Jesus, porque é tempo de reconstrução. O mesmo Deus que reconstruiu a vida de Ruth, dando um marido para ela, e reconstruiu a vida de Noemi, colocando um descendente nos braços dela, um neto nos braços dela. Se prepare, porque Deus tem algo grande para fazer na minha e na sua vida. Amém, meu querido e minha querida? É ano de reconstrução para todos nós. Não só para você, mas para mim também. Não só para mim, mas para você também. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Você que está precisando de uma reconstrução, você já vai colocando aí nos comentários. Eu preciso de uma reconstrução em tal área da minha vida. Eu preciso de uma reconstrução em tal área da minha vida. Então, em nome de Jesus, coloca aí nos comentários, porque Deus vai reconstruir. Amém, gente? Eu estou muito cansada hoje que eu saí de plantão, né? Eu tenho feito 48 horas. Então, eu estou muito cansada. Então, em nome de Jesus, eu te peço perdão. Em nome de Jesus, se meu semblante está cansado, se eu abrir a boca algumas vezes, mas eu não posso deixar de entregar aquilo a qual o Senhor colocou no meu coração. Tá? É tempo de reconstrução. Então se levanta, porque Deus vai reconstruir a minha vida. Deus vai reconstruir a sua vida. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nós que somos, Senhor, para te entregar nossa vida nas tuas mãos. Senhor, tu reconstruiu a vida de Ruth. Tu construiu a vida de Noemi, que falava que ela era amara, que ela estava amarga, que tu tinha pesado a mão sobre ela. Então tu é um Deus de reconstrução. Reconstruiu a vida de José, que foi jogado no poço e ninguém dava nada pela aquele menino e virou governador. Tu é especialista em reconstrução. Então reconstrói a vida dessa mulher, reconstrói a vida desse homem. Repreende, Senhor, toda depressão, toda opressão, toda tristeza profunda da alma, Senhor. Tu repreende no nome de Jesus, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que a sua alegria é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, Senhor, que possamos, Senhor, sair com alegria, que possamos sair renovado. Essa mulher que está nesse quarto e não tem mais vontade nem de trabalhar, só chora com a perda dela, no nome de Jesus. Cura essa alma, Senhor, para que ela saiba, Senhor, que é tempo de reconstrução. E o Senhor é especialista em reconstruir. Então,
reconstrói a nossa vida. Escreva uma nova história, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilhe essa live com aquela pessoa que está precisando que a vida seja reconstruída, para que ela, sabe, saia desse quarto, saia desse luto, porque o luto acabou. Entendeu? É tempo de coisas novas, porque 2025 é o ano da nossa vitória. Amém? Beijo grande e até a próxima. Não saia daí sem dar o seu likezinho e compartilha com aquela pessoa que está precisando que a vida dela seja reconstruída. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus. Beijo grande e até a próxima.